Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham no canal Peter e Coutinho. Não se esqueçam sempre de compartilhar, dar um like e principalmente se inscrever no nosso canal. Agora, se for possível, se conseguir manter essa rotina, segunda é o que a gente já vem fazendo e na quinta-feira a previsão é mais voltada para a agricultura. Então hoje nós vamos falar sobre o Brasil e depois Santa Catarina. Tá frio aqui, mas depois a gente vai mostrar as temperaturas só para o pessoal ter curiosidade. Hoje, dia 21 de setembro, nós estamos indo para o equinócio, que amanhã significa o quê? Equinócio de primavera. A primavera já está em andamento. É apenas uma data astronômica quando o Sol passa por cima da linha do Equador em algum ponto do planeta naquele horário especificado. Nós temos o quê? O dia e a noite iguais em todo o planeta. O Sol está nascendo no Polo Sul e se pondo no Polo Norte. Num vai ter 6 meses de claridade, o outro vai ter 6 meses de noite. Isso a exatamente 90 graus sul e norte. No Brasil, tem áreas do Brasil que não tem nem primavera. A região de Manaus, a região do Nordeste, partes do Centro-Oeste, são estações diferentes. O Centro-Oeste, por exemplo, está no auge do verão deles, quando eles têm um calor mais forte nessa época do ano. O Norte e Nordeste ou tem um verão úmido ou um verão seco, que eles chamam do verão úmido e inverno amazônico. O Nordeste, tirando as áreas de serra, não tem muita mudança no comportamento da temperatura. O que muda é o regime de chuva. Já quando vai vindo ali da altura do sul de Goiás, Mato Grosso do Sul, boa parte de Minas, parte do Espírito Santo, São Paulo, Rio, Mato Grosso do Sul e principalmente aqui o sul do Brasil, aí sim, aí nós temos realmente as estações do ano não bem definidas, mas começa a ter um comportamento de primavera, verão, outono e inverno. E esse ano, como nós estamos em época de laninha, nós vamos ter uma primavera bastante alternada entre seca e excesso de chuva por um período curto, frio, calor, mais acentuado no centro-sul. Mas esses detalhes, depois de como vai ser a primavera, a gente dá um toque na quinta-feira. Para amanhã nós vamos ter o quê? Comportamento da chuva começando a entrar no regime de primavera. Como vocês podem ver, se vocês se lembrarem nos outros mapas de algumas semanas atrás, o que era? Era muito a condição de tempo assim, muito tempo seco na região, na maior parte do Brasil central, e agora nós estamos o quê? Com umidade. Tivemos um pouco de chuva na terça, no fim de semana, também nessa segunda, e agora para amanhã vocês podem ver que a chuva desce, pegando aqui partes do Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, interior de São Paulo, chove forte entre o Rio de Janeiro, litoral de São Paulo, até mesmo na capital paulista pode ter algumas pancadas de chuva mais forte nessa terça-feira. No extremo sul de Minas, na área do café, que está precisando de chuva, vai ter alguma chuva nessa terça, no Triângulo Mineiro, mas principalmente não é aquela chuva para resolver o problema, acabar com a seca, mas é o início, vamos dizer assim, começa a entrar naquela fase da agonia, a estação seca, e começa aos pouquinhos a entrar a estação chuvosa. Nessas áreas em branco aqui, o tempo é bom. No Nordeste, como de praxe, chove no litoral, desde o litoral sul do Rio Grande do Norte, passando por todo o litoral até a Bahia, emendando aqui no Espírito Santo. No sul do Espírito Santo pode ter alguma chuva forte, mais ao sul de Vitória. Aqui no Rio de Janeiro, todo o estado, atenção na área serrana. No litoral norte de São Paulo também pode ter chuva forte, extremo sul de Minas. Alguma coisinha de chuva fraca isolada aqui no centro-norte do Paraná, uma boa notícia. Santa Catarina e Rio Grande do Sul praticamente sem chuva. Aqui no Mato Grosso também vamos ter chuva em vários pontos do estado. Nessas áreas em branco, dificilmente. Infelizmente, no Pantanal, aqui na parte mais ao sul, não tem, mas entre o Pantanal, a parte norte, Corumbá, em direção ao extremo sul do Mato Grosso, pelo menos está indicando alguma chuva. Na região do Cuiabá, por enquanto, nada. E no leste do estado do Mato Grosso e norte, tem chuva, assim como em boa parte de Goiás e Tocantins. No norte do Brasil, continua principalmente Amazonas, parte do Acre, Rondônia e boa parte do Pará, com pancadas de chuva. Essa chuva aqui vai ter alguma coisinha também na quarta. Na quinta e sexta já vai ficando mais seco em boa parte da região. A chuva aqui também, na quarta e quinta, ainda tem alguma instabilidade. Essa frente que está passando aqui, ela vai subindo gradativamente. Uma parte vai para o oceano, outra parte influencia aqui a Bahia e o Espírito Santo lá por quarta, quinta-feira.
Aqui no sul fica mais seco de novo o sul. Não é uma grande chuva no Paraná, mas ajuda. De maneira geral, então a principal notícia dessa semana é a volta da chuva de maneira muito irregular, mas está vindo na área central do país. Não permite ainda o plantio, o início do plantio da safra de verão, mas principalmente ajuda muito o pessoal que combate o fogo, que devem estar bastante cansados. Em termos de temperatura não, de chuva para os próximos 10 dias. Como vocês podem ver, chove bem no sul, no Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, não chove muito no Paraná, chove muito bem entre o Espírito Santo, o Rio de Janeiro e São Paulo e sul de Minas, muito bom, uma boa notícia para o café. Exige cuidado no Rio de Janeiro e litoral norte de São Paulo, pode ter algum evento forte de chuva nessa semana, assim como o Espírito Santo também. Chove bem aqui na metade norte do Mato Grosso, de repente essa chuva aqui já comece a, quem sabe, facilitar ou começar a induzir o pessoal a iniciar o plantio da safra de verão. É um pouco cedo, vamos primeiro deixar o solo ficar mais encharcado para depois começar. Nas outras áreas do Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, nos próximos 10 dias é pouca chuva. No Pará e norte do Brasil, como sempre, chove bem. E continua com chuvas com certa regularidade aqui no litoral do Nordeste. E nenhuma chuva nessa área em branco. Para ter uma ideia se essa chuva é boa ou não, vamos ver a anomalia. Como pode ver, apesar de estar com chuva aqui nessa região, ela continua abaixo do normal para os próximos 10 dias. Chove muito pouco em relação ao normal em Santa Catarina e Paraná, um pouquinho melhor no Rio Grande do Sul, e a chuva é mais expressiva mesmo no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e sul de Minas e área do café, para ver como engana volume de chuva. Apesar de indicar alguma chuva forte na maioria das áreas, de maneira geral, ainda chove pouco nesse final de setembro, começo de outubro. Uma boa chuva aqui no norte do país e aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul. Em termos de temperatura, nós temos amanhã um amanhecer frio. Já fez frio aqui no sul. Nós tivemos 4,4 negativo em ausentes, 8 ou 10 municípios do Rio Grande do Sul tiveram temperaturas negativas, com geada. Santa Catarina também teve temperatura negativa e um pouquinho de frio no Paraná. A próxima madrugada vai ser fria aqui no sul, principalmente do sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vai ter geada em algumas áreas aqui, mas quando chegar a previsão do sul, a gente mostra melhor o mapa. No Mato Grosso do Sul também esfria aqui na parte oeste, com mínimas entre 12 e 15 graus. Aqui em São Paulo também cai a temperatura, no sul de Minas também faz frio, na área aqui da Mantiqueira pode ter mínimas ali de 5, 7 graus, em alguns pontos até um pouco menos. Na região aqui dessa parte aqui do país para cima, aquele calor habitual, de 20 a 26 graus de mínima. Algumas áreas aqui da Bahia, interior de Minas, pode ter mínimas entre 14 e 17 graus. Assim como algumas áreas aqui do sudeste e sudoeste do Mato Grosso também amanhece um pouquinho mais agradável. Até mesmo em Cuiabá fica um pouquinho mais agradável, quem sabe aí uns 18, 19 graus. E durante a tarde nós vamos ter calor. Como já perceberam, não é tão quente a nível geral. Antigamente, na semana passada, aparecia uma grande mancha marrom aqui. Agora diminuiu, praticamente sumiu. Por quê? Entrou nuvens e entrou chuva, nebulosidade na região. Então, o Mato Grosso, que andava com temperaturas na faixa de 38, 42 graus, como pode perceber, vai ter máximas aí variando na faixa aí dos seus 28, 33 graus. Dá uma boa amenizada. Ainda faz calor aqui no Tocantins, norte de Goiás, com 34, 38. Calorão aqui no Maranhão, Piauí, oeste da Bahia, interior do Nordeste, com máximas aí de 35 a 40 graus. Principalmente aqui na região do Piauí, incluindo Teresina, que deve ter aí uma máxima provavelmente na casa dos 38, 39. Aqui no norte de Minas também faz calor, no norte do Espírito Santo. Aí quando chega aqui no sul, influência do ar polar que está atuando, nós vamos ter o quê? Uma temperatura mais baixa na tarde do sul de Minas, São Paulo, capital paulista talvez não passe dos 17, 19 graus, um outro ponto acima. O leste do Paraná, Santa Catarina e boa parte do Rio Grande do Sul, com máximas aí na faixa dos 15, 20 graus. Bastante fresquinho. A parte oeste, noroeste do Paraná e extremo oeste de Santa Catarina até esquenta um pouco, de 25 a 29 graus.
E aqui no norte, aquele calor habitual na faixa dos 30, 34 graus. Em relação à semana passada, deu uma boa amenizada no calor aqui em boa parte do centro-oeste. Cuiabá deve ficar ali na faixa provavelmente dos seus 33, 36 graus. Bem melhor do que 43, quase 43 que fez na semana passada. E vamos agora aqui para o sul. Como vocês podem ver, até o tempo vai ficar bom no Rio Grande do Sul. Santa Catarina, alguma chuvinha, alguma coisinha leve aqui no norte do estado, na Serra do Mar, mais nebulosidade do que chuva. No Paraná tem alguma instabilidade aqui na terça-feira, mas é mais coisa isolada, boa parte do estado passa sem chuva. E como podem notar, chove bem aqui na região da Grande São Paulo, em direção aqui ao Rio, sul de Minas, interior de São Paulo. Nessa região aqui, a chuva é mais significativa. No sul do Mato Grosso do Sul também tem alguma instabilidade. Mas aqui na maior parte do sul vai ser uma terça-feira proveitosa. Provavelmente quarta, quinta, sexta também nós vamos ter um tempo mais seco aqui no sul. Em termos de chuva nos 10 dias, nós temos volumes de chuva melhores no Rio Grande do Sul, que é o dos 3 estados, é o que vem apresentando uma situação melhor em termos de precipitação. Alguma chuva um pouco melhor isolada em Santa Catarina, aqui no meio oeste, oeste do estado, pouca coisa no sul, alguma coisa no vale, mas longe do ideal. E muito pouca chuva na maior parte do Paraná. E chuva mais forte aqui na região do litoral de São Paulo, indo lá para o Rio de Janeiro. Por isso aquele cuidado ao longo dessa semana. Para ver se é uma chuva boa ou não, vamos ver a anomalia. Aí a gente vê que realmente não é muita chuva nos próximos 10 dias, principalmente no Paraná, Santa Catarina e partes do Rio Grande do Sul. Onde tem esse marrom e principalmente esse vermelho, é chuva bem abaixo do normal. Ou seja, no Paraná continua aquela recomendação de não retomar o plantio da safra de verão. O solo está muito seco. Aqui no oeste, Santa Catarina, meio oeste e norte do estado também não se recomenda a retomada do plantio da safra de verão. O pessoal tem uma ideia, tem estações de Santa Catarina nessa faixa aqui do oeste, meio oeste e Planalto Norte, que nos últimos 30 dias tem algumas que não choveu nem 10 milímetros. É muito pouco, nessa época do ano, nesse período, seria algo em torno de 140, 180. Então está bem abaixo do padrão. Em Santa Catarina, só aqui o Planalto Sul, Litoral Sul e Grande Florianópolis é que está numa situação um pouquinho melhor. E o Rio Grande do Sul está numa situação boa. O problema foi o frio. A geada trouxe problemas aqui para as culturas de verão que foram plantadas antecipadamente e as fruteiras em geral. Falando em geada, amanhã nós vamos ter uma madrugada fria em Santa Catarina e no sul. Nessa área aqui vamos ter temperaturas abaixo de zero. Aqui no Rio Grande do Sul também vai ter temperaturas abaixo de zero. Aqui tem geada toda essa região aqui do sul do estado, Campanha, essa área aqui também entre Pelotas, um pouquinho acima, indo em direção à próxima Santa Maria. Na região central pouca chance e toda essa parte do nordeste do Rio Grande do Sul, aqui o Planalto Sul catarinense, pequena chance aqui nessa área do meio oeste, curitibanos, algumas baixadas aqui do oeste e remotamente alguma chancezinha aqui no Planalto Norte catarinense. Mas a preocupação é aqui, as frutas podem ter problemas com geada forte no amanhecer dessa terça. Alguns pomares aqui da nossa região podem amanhecer entre 0 e 4 até 5 graus negativos. No litoral também vai fazer frio. Hoje chegou a 3,8 em Criciúma. Amanhã pode ficar entre 5 e 8 graus. Então vai ser um amanhecer frio nessa terça, continua amanhecendo frio na quarta e quinta, ainda com chance de geada também nessas áreas aqui do topo da Serra e topo do Rio Grande do Sul. De tarde sobe a temperatura de maneira gradativa, mas vai subindo. Amanhã faz frio da metade do estado em direção ao litoral, com máximas entre 15 e 20 graus em média. Um outro pontinho passa disso. Na direção aqui do meio oeste em direção ao extremo oeste, as máximas já ficam entre 23 a 28 graus, podendo até chegar perto de 29 aqui no extremo oeste. Também no noroeste do Rio Grande do Sul fica um pouquinho mais quente, de 24 a 27 graus. E aqui em todo o norte, oeste, noroeste e sudoeste do Paraná também faz calor. Toda a faixa leste da região sul, leste do litoral de São Paulo, leste de São Paulo, sul de Minas, vai ter o quê? Uma tarde fria nessa terça-feira.
Na quarta começa a aquecer um pouco mais e fica mais quente na quinta e sexta em Santa Catarina. É uma semana em que teremos muito pouco ou quase nada em termos de chuva. Por isso, o pessoal que quer retomar o plantio da safra de verão, fiquem atentos, esperem as previsões que a gente faz nos diversos rádios aqui do estado para ver se tem realmente ou não a possibilidade de uma chuva melhor a partir de domingo. Se não, esperem, que é melhor deixar para colocar semente um pouquinho mais tarde do que colocar agora e chover um pouco e depois não vir mais nada. Então, esse mês de setembro está terminando bem ruinzinho em termos de chuva no estado. Agora, curiosidade, para vocês verem a temperatura que está agora nesse horário, são 8 horas da noite de segunda-feira. Nós temos 2,6 na Serra do Rio do Rastro, 3,3 no Mirante da Serra, 3,4 no interior de Bom Jardim, 3,6 no interior de São Joaquim, no Cruzeiro, 3,7, 3,6 na entrada de Bom Jardim, aqui na entrada de São Joaquim 4,1, no interior onde tem pomar 4,2, no centro de São Joaquim 4,6, na Climaterra 6,2, lá em Urubici 5,1, deixa eu ver se tem alguma outra aqui interessante, mais ou menos são essas, ou seja, temperaturas muito baixas para esse horário, 8 horas da noite e já temos começando a formar geada aqui no topo da serra em Santa Catarina. Se nada mudar, muitas estações dessa aqui vão estar marcando valores abaixo de zero entre perto da meia-noite e início da madrugada de terça-feira para frente. Então acompanhem a gente no canal do Tempo Peter e Coutinho, compartilhem, dêem um like, se inscrevam no nosso canal e se der tudo certo, na quinta-feira voltamos com a previsão agrícola. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.